Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando sequência às palestras virtuais. Convidamos a todos neste momento para elevarmos nosso pensamento até Deus nosso Pai, em agradecimento a tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, agradecendo também ao nosso Mestre Jesus por tudo que Ele representa em nossas vidas e a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, nos trazendo essas vibrações de paz, de harmonia e de inspiração. E assim então, nós queremos, neste momento, possamos, através dos estudos de hoje, através do Evangelho de Jesus, através da doutrina dos Espíritos, possamos aprendermos um pouco mais a respeito das leis que regem as nossas vidas. E que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós, em nossos corações, agora e sempre. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos ver então que ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja essa miséria material, que pode se mostrar para nós através das enfermidades, da indigência, do abandono e de outras formas, como também da espiritual, que vai ser caracterizada pelas várias facetas da imperfeição humana. Mas nós vamos buscar analisar um item desse capítulo do Evangelho, um item 18, onde Dufetré, bispo de Nevers, ele nos fala assim: sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias, porque essa é também uma forma de praticarmos a caridade que bem poucos observam. E então, completando essa lição, nós vamos encontrar no livro Estude e Viva, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier e também de Valdo Vieira, aonde vamos ter a colaboração de dois espíritos, Emmanuel, onde o Chico vai psicografar as mensagens de Emmanuel, e Valdo Vieira, as mensagens de André Luiz. E então nós vamos encontrar nesse livro Estude e Viva, no capítulo 22, uma orientação desses dois benfeitores a respeito desse nosso tema. E então vai ser primeiramente Emmanuel que nos fala que nós devemos salientar a necessidade da moderação e também do equilíbrio ante os momentos menos felizes dos nossos irmãos. Veja bem o que ele nos fala, a necessidade de termos moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos nossos irmãos. No entanto, ele nos fala, vai haver ocasiões em que as críticas vão estar voltadas agora contra nós. Nós vamos receber essas críticas. Nós vamos muitas vezes nos envolvermos nesses momentos menos felizes. E então ele nos diz que junto de amigos, quanto de opositores, ouvimos muitas vezes censuras e reprimendas, e não raro, qual vai ser o nosso comportamento, quando nós somos repreendidos, censurados por amigos ou por inimigos, Qual vai ser a nossa atitude? Ele nos fala. Não raro, nós vamos o quê?
tombarmos mentalmente, né? Dificilmente nós conseguimos manter o equilíbrio e tombamos mentalmente na revolta, achando que estamos sendo injustiçados, ou muitas vezes na depressão. E ele então nos diz: azedume e abatimento, porém, nada vão efetuar de construtivo nesses momentos para nós. Não vai ser através dessa atitude que nós vamos realizar algo de construtivo. E então ele completa dizendo que em qualquer dificuldade ou qualquer situação, a irritação de nossa parte ou o desânimo apenas vão obscurecer ainda mais as situações, complicando-as e trazendo para nós então mais dificuldades, mais problemas. A doutrina espírita, ela nos possibilita, nós temos uma visão muito mais abrangente da vida, das leis de Deus que regem as nossas vidas, né? De nós mesmos, de quem somos, de onde viemos, do que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E então Emmanuel nos fala, todos nós, naturalmente, no estágio evolutivo em que nos encontramos, temos más tendências a vencer, temos defeitos a corrigir, temos também hábitos a modificar. Todos temos então um fardo mais ou menos pesado que é aliviar, para que possamos então, através desse nosso aperfeiçoamento, irmos subindo o cume da montanha do progresso, ele nos diz. E então, diante dessa visão, por que nós somos tão clarividentes quando se trata do nosso próximo? E somos tão cegos quando se trata de nós mesmos? Então nós estamos sempre vendo o problema no outro, mas não conseguimos detectar os problemas em nós. Quando nos fala, deixaremos de notar, como nos ensina Jesus, no olho do nosso irmão, o argueiro que o fere, sem percebermos muitas vezes a trave que nos cega e nos faz caminhar de queda em queda. E então Emmanuel nos fala, quando nós formos atingidos por acusações ou censuras, convém nós tomarmos uma atitude de estabelecermos uma minuciosa, um minucioso autoexame de nós mesmos. Olha só, coisa que pouco nós fazemos, Mas essa atitude é que vai nos possibilitar um grande crescimento. E então ele nos diz, quando somos recriminados, acusados, censurados, convém estabelecermos esse minucioso autoexame, buscando o quê? Através da oração. Primeiramente, vamos orar, nos conectarmos com Deus, com os bons espíritos, para que possamos refletir de forma harmoniosa e equilibrada, vasculhando o íntimo da nossa própria alma. A partir daí, então, busquemos analisar sem a mínima compaixão de nós mesmos, sem a mínima compaixão de nós mesmos, todos os acontecimentos que ocorreram e que nos ditam a orientação e a conduta. E então, a partir daí, vamos analisando então os fatos e desígnios que motivaram essas advertências contra nós, com rigorosa sinceridade de nossa parte. E então, a partir do momento que nós fazemos então esse autoexame, sem compaixão e com sinceridade, se o nosso fórum íntimo nos aponta que nós falhamos, que nós erramos, não, aquele que nos censurou, aquele nosso irmão, está com a razão. Então tenhamos a suficiente coragem de reparar o erro que cometemos,
seja solicitando muitas vezes desculpas aos ofendidos ou buscando meios de poder sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Porém, ele nos diz, se nos identificamos atentos, se estamos atentos ao dever que a vida nos atribui, estamos fazendo corretamente, trabalhando, com a nossa consciência atenta, se intenção, ele nos fala, e comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que nós estamos trilhando, em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos então receber essas críticas, essa censura, essas reprovações muitas vezes de forma pacífica. Nos acomodarmos na paz, à conformidade, ele nos diz, sem nos perturbarmos, sem nos desequilibrarmos. E embora ele nos fale, as reclamações e o tumulto nos cerquem, continuem, porque às vezes são persistentes, prossigamos adiante, sem desistir na execução do trabalho a que nos compete, sem desespero algum. E também sem carregarmos qualquer ressentimento ou mágoa daqueles que nos agridem. Convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente repreendidos compreendidos, que muitas vezes nós queremos essa compreensão, vige a tranquilidade da nossa consciência. Se nós estamos com a nossa consciência tranquila, por que vamos nos desesperar? Se estamos cumprindo com as nossas obrigações. Então, devemos fazer esse autoexame diante dessas censuras, das críticas que possam surgir e que são naturais em nossas vidas e que fazem parte do nosso processo de evolução, do nosso aprendizado e do nosso crescimento também. E então nós vamos ver que agora o espírito de André Luiz também vai complementar essa parte, apresentando 3 conclusões. E André Luiz, então, ele nos fala assim: o tempo concedido ao espírito para uma encarnação, por mais longo que seja, que nós vivamos 70, 80, 90, 100 anos, ele nos fala, é sempre muito curta comparado a todo o serviço que somos chamados a realizar. Diante dessa nossa realidade, que a vida é um breve momento, é um sopro, onde nós temos a eternidade à nossa frente, ele nos fala, porém a reencarnação ela tem o seu objetivo, que é de promover ao espírito esse autoburilamento, e então ele diz, importante é assim, diante dessa realidade, nós aproveitarmos bem as horas, aproveitarmos bem o tempo que nós temos aqui na Terra, porque vejamos, ele nos fala, meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos levianamente, muitas vezes no trato com assuntos que não nos competem, que são dos outros. A gente passa às vezes o dia se preocupando mais com o problema dos outros, que aquilo que é do outro, do que daquilo que é nosso. E aí nós vamos perdendo oportunidades de crescimento. E então, ele nos fala quantos milhares de minutos e de frases nós esbanjamos por décadas da nossa existência, sem a mínima utilidade, que não nos traz proveito nenhum, falando de temor e de questões que não nos dizem respeito algum, É que nós vemos nas redes sociais hoje, As pessoas estão mais interessadas com a vida alheia do que com a sua própria vida, E então ele nos fala, reflitamos em 3 conclusões de interesse fundamental, ele nos diz. E ele começa falando, o que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam, ele diz, é a ideia deles. Aquilo que o outro pensa é a ideia dele. Nós não podemos, de forma alguma, usufruir da cabeça
e querer imprimir as interpretações que são capazes diante da vida, de forma nenhuma. Não é? O que o outro pensa é dele, não é nosso. Se nós pegarmos, ele fala, um indígena, por exemplo, e um professor, um físico, e colocar para eles contemplarem a luz, por exemplo, né? Mandando que eles façam um conceito a respeito do que é a luz. Logicamente que eles vão apresentar conceitos totalmente antagônicos, diferentes, porque cada um está num estágio de evolução diferente, numa compreensão diferente, numa visão diferente, não é? Ele fala, acontece o mesmo com a nossa vida moral. Precisamos nutrir, logicamente, o nosso cérebro de pensamentos bons, de pensamentos limpos, mas não está no nosso poder exigirmos que o semelhante pense como nós. Não há como, não é? E é isso que muitas vezes nós observamos hoje, né? Pessoas quererem impor o seu pensamento, o seu modo de ser. Não há como, não é? Os nossos pensamentos pertencem a nós, não é? Devemos respeitar o pensamento dos outros, assim como queremos que os nossos sejam respeitados. Ter essa liberdade. Mas ele nos fala ainda, e o que os outros falam? E então ele diz, a palavra dos amigos e também dos nossos adversários, daqueles que são nossos conhecidos e também daqueles que nós não conhecemos, é criação verbal que pertence a eles. Não pertence a nós. Pertence exclusivamente a eles. Porque eles vão se expressar como podem e comentar ocorrências do dia a dia com os sentimentos que eles têm. Sentimentos que podem ser dignos ou menos dignos e de que são portadores, não é? E então ele nos fala, efetivamente, é dever nosso também cultivarmos a conversação criteriosa, lógico, não é? Devemos cultivar as boas conversas, instrutivas, educativas, alegres, não é? Contudo, não dispomos de meios para intervirmos na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros e queridos que eles nos sejam. Mas ele ainda nos fala, e o que os outros fazem? Né? E as atitudes? E então ele diz, a atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resolução que lhes cabe. Sabemos, ele nos diz, que a sabedoria divina não nos criou como cópias uns dos outros, né? Cada consciência é um domínio à parte. Ninguém, nenhum espírito é igual ao outro, né? Cada um traz, né, as suas conquistas ao longo, né, desse processo evolutivo que nos encontramos. E então ele diz, as criaturas que nos rodeiam de certo, que muitas vezes elas agem com excelentes intenções, porque acreditam que muitas vezes aquilo que estão fazendo é correto, nessa ou naquela esfera do trabalho, das atividades sociais, né, comunitárias que nós desenvolvemos. E se ainda ele nos diz, não consegue compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes compete e não a nós, né? Porque na verdade todos nós estamos caminhando, né, para o mesmo objetivo, que é atingirmos a condição de espíritos puros, né, a perfeição que nos cabe como espíritos imortais que somos. E então o espírito de André Luiz, finalizando, concluindo, ele diz, diante disso então é fácil deduzir que não podemos fugir da ação nobilitante, né, do trabalho nobre, a benefício de nós mesmos, mas não nos compete impor-nos nas decisões alheias do nosso semelhante,
né, que o próprio Criador deixa livre, né? O próprio Deus, ele não vai intervir, ele nos dá o livre-arbítrio, porém, como nós sabemos, ele criou leis, e essas leis é que vão nos reger, então, as nossas vidas, né? Porque se Deus nos dá também essa condição de liberdade, de agirmos, tanto para o bem como para o mal, ele nos dá a responsabilidade pelos nossos atos. E então, concluímos, né, André Luiz diz, cooperemos com os outros, sim, devemos cooperar, ajudar esses nossos irmãos, sem dúvida alguma, e também vamos receber deles o auxílio que carecemos, porque nós precisamos uns dos outros para crescermos, né? Sempre acatando a todos, mas, né, sem perdermos tempo com o que eles pensam, com o que eles falam e com o que eles fazem. Em suma, ele nos diz, respeito para os outros e obrigação para nós. Logicamente, né, que muitas vezes, diante de certas atitudes negativas, nós temos a obrigação de agir. Que para finalizarmos, vamos ler aqui uma pergunta direcionada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, agora item 19, ao Espírito de São Luís, quando perguntam a ele, ninguém de nós, sendo perfeitos, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Né? E então ele responde, certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir a imagem do outro, né? Nesse último caso, a censura, quando nós censuramos, ela é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. E então, companheiros, bem-aventurados os misericordiosos. Era essa a mensagem de hoje e convidamos a todos então para, elevando o nosso pensamento mais uma vez ao nosso Criador, agradecemos agora pelo dom da vida e por tudo mais uma vez que Ele nos concede para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Agradecendo a Jesus, aos benfeitores amigos e pedindo a Deus que a nossa prece ela possa se estender a todos os nossos irmãos necessitados em todas as partes do nosso planeta Terra, que possa também chegar aos nossos governantes para que eles possam ter a lucidez, o diálogo, para encontrarem os melhores caminhos de paz e união para a humanidade. E assim então, unidos no só pensamento, queremos dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.